Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14. João 14. Eu vou ler os versos 2, 3 e 18. Assim diz a palavra: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. No 18 fala: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Minha palavra hoje, escolhi um títulozinho aqui, que fala indiferentes quanto à volta de Cristo. A gente sabe que todo cristão, né, ele sustenta a crença de que Jesus vai retornar. Isso é uma doutrina dentro da igreja que é inabalável, né? Ou seja, você pode pegar alguma outra doutrina e talvez algum pastor usar de uma outra forma, né? Mas essa doutrina você não consegue convencer o povo de Deus ao contrário, né? Todo mundo acredita e crê, né? E é por isso que estamos aqui, aliás, né? Isso é o fundamento da nossa fé, que Jesus vai voltar para voltar à igreja. Ou seja, ele não vai enviar um anjo, não vai enviar outra pessoa, ele vai vir, né? Isso é o que a gente crê. E todo cristão que é salvo em Jesus, ele tem que desejar que essa volta aconteça o mais breve possível, né? Porque o nosso maior desejo é estar com Cristo, né? O maior desejo do cristão é estar com Cristo. Só que, se a gente for olhar, né, se a gente for reparar a fundo, né, e começar a observar no procedimento dos cristãos, na forma que os cristãos eles falam, quando você conversa, o fato é que a verdade que temos visto em relação a isso é outra, né? Ou seja, esse anseio muitas das vezes não passam, esse anseio de Cristo, de querer estar com Ele, de querer vê-lo face a face, muitas das vezes não passam de meras palavras, né? Ou seja, não é algo de dentro do coração do cristão. E aí eu vou citar alguns exemplos que eu separei aqui. A gente vê muitas das vezes que muitos cristãos querem que Jesus volte para que seus problemas e sofrimentos sejam resolvidos, né? Ou seja, a pessoa está passando dificuldade, a pessoa não sei o quê, e quantas vezes, eu estou falando porque isso já aconteceu comigo, às vezes você depara de uma situação de alguma pessoa que está afligindo você fala: se Jesus voltasse agora, queimava ela viva. Ou seja, então, os motivos muitas das vezes, né, que fazem com que a gente queira que Jesus volte não é o motivo fiel do cristão, de acordo com a palavra, né? Que é querer estar com Cristo, viver com Cristo, viver para Cristo, né? As pessoas, às vezes, né, porque diz lá em Apocalipse que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, né, que não haverá dor, não haverá tristeza. Muitas pessoas, às vezes, querem que isso, assim, não é que seja ruim você pensar nisso, mas
não é só por esses motivos, né? E muitas vezes a gente vê que para que os problemas acabem, para que os sofrimentos acabem, quantas vezes a gente não fala assim, eu queria ir embora logo, eu queria ir para Cristo logo, para poder acabar com isso aqui, né? Fugir desse mundo e viver com Cristo, que está muito difícil, né? Quantas vezes a gente não fala isso? E aí a gente vê, né, como eu estava falando, né, se você olhar bem, essa volta de Cristo, essa bendita esperança, essa esperança que a gente anseia, no qual se converteu e espera, né, de que um dia aquelas coisas da bem-aventurança se cumpram, né, que aqueles que têm sede de justiça serão fartos, né, bem-aventurados os pacificadores, e aquelas coisas todas. Aquela esperança, se você observar, ela está bem morta as pessoas. E o que a gente vê muitas das vezes é os cristãos se preparando mais para viver aqui nesta terra, do que para viver no céu. E isso a gente pode exemplificar. E aí, irmãos, uma coisa que eu quero deixar assim, claro, né? Tudo, como a gente tem aprendido aqui em outras pregações, é que tudo é a nossa intenção. Deus vê sempre o seu coração, né? É tudo aquilo que está no nosso coração, aquilo que o desejo que ninguém vê, que às vezes nós mesmos tentamos através de desculpas esconder a verdadeira razão daquilo, mas que Deus vê claramente, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então, o que eu quero falar é o seguinte, que não é errado você pensar em um futuro aqui, né? Até porque Jesus falou que por aqui. Jesus falou que ninguém sabe a hora que ele vem, né? Nem ele sabia, né? Só o Pai sabia. Então a gente, muitas vezes, planeja as coisas, né? Eu mesmo estava conversando com a Sandrinha, isso hoje, eu estava passando isso aqui com ela, algumas coisas, eu falei, engraçado, a gente conversa, não, porque no meu apartamento, mas daqui a 5 anos eu vou vender e vou fazer não sei o quê, e você fica, né, projetando a sua vida para daqui a 5, para daqui a 10 anos, o dia que eu me aposentar, eu já falei isso, o dia que eu me aposentar, tiver 50 anos, eu vou parar de trabalhar, vou fazer só obra de Deus. Então a gente acaba, isso até então, isso não é ruim, né? Até porque, como eu falei, ninguém sabe o dia de volta a Cristo. Se você também, né, você tem que, eu sou casado, outros daqui têm filhos, então você planeja, né, a sua vida, isso não é ruim. O que é ruim é você planejar de tal forma que você não quer ir embora antes que aquelas coisas aconteçam, né? Você se prende àquela programação ao ponto de que não, exemplo, no final de 2013 eu vou, no meu caso, no final de 2013 eu tenho lá, né, meu apartamento, vou entrar, e isso também a gente tem essa sonha, né, nosso apartamento é bonitinho, não sei o quê, mas isso não pode ser algo que eu queira mais do que a Cristo. Se Jesus quiser me levar antes disso, que se dane meu apartamento lá, o outro vai morar, entendeu? Mas você vê, às vezes, conversas com cristãos, não estou falando nem aqui, você conhece alguém longe aqui, eu conheço outro cristão. E você vê muitas das vezes as pessoas planejando as coisas com tanta certeza de que vão fazer aquilo e esperam, e muitas vezes muitas vezes eles baseiam a sua vida na obra de Deus, aguardando algo acontecer primeiro. Ou seja, não, eu só vou
fazer tal coisa no nome de Deus quando tiver, sei lá, eu só vou evangelizar, eu vou comprar um carro, e o dia que eu tiver um carro eu vou sair para fazer, eu vou pegar uma cesta básica, até o exemplo que nós fizemos aqui. O dia que eu tiver um carro eu vou pegar uma cesta básica e vou evangelizar, vou levar a palavra. Ou seja, você às vezes atrela coisas que você vai fazer para o Senhor a outras coisas. Então, o que eu quero isso tudo que eu estou falando, ele nada mais demonstra que o anseio pela volta de Cristo muitas das vezes se perde, né? Isso se perde. Você sabe que Jesus vai voltar, você crê e tudo mais, mas aquele anseio que os primeiros cristãos tinham, se você ler a Bíblia, você vê pregações, você vê uma postura de Paulo pregando, como se ele ansiando a volta de Cristo, ou seja, e a gente sabe que já se passaram 2000 anos disso e Jesus não voltou, mas você vê na Bíblia que aqueles homens eles pregavam como se Cristo fosse voltar naquela hora, porque eles esperavam aquilo, eles ansiavam aquilo, eles não perderam isso, né? Faziam a obra, davam seguimento às coisas, mas tendo aquele anseio de ver novamente a parte de Cristo, de ver novamente a Cristo. E aí, o que a gente vê, né, uma verdade que a gente vê, é que muitos cristãos se amoldam à causa de Cristo, a palavra, para obter êxitos aqui na terra, né? E aí buscam a Cristo, usam a Cristo para poder mostrar os seus êxitos aos homens e não a Deus, né? Com ministérios grandiosos, né? Quer pregar no mundo todo. É aquilo que eu costumo dizer. Eu não vejo problema nenhum de você ir para a televisão e querer pregar o mundo todo. Não vejo problema. Só que isso não pode ser uma obsessão, porque não existe só você que prega no mundo, né? Não é só você que prega. Você prega aqui, lá na China tem pregador, tem missionários lá. É óbvio que quanto mais, melhor. Mas esse anseio desesperado de querer as coisas e você trocar, muitas vezes, Cristo pela obra de Cristo, é que a gente vê muito acontecer. E aí, o que a gente, quando eu falo, é aquilo que eu estou falando aqui na introdução, nessa introdução, né? A gente meio que substitui a coisa, né? Substitui o céu, a eternidade, a estar face a face com Cristo, para viver aqui. Desculpa, muitas vezes, não, eu preciso estar aqui porque a minha família não foi salva ainda e eu tenho que pregar a palavra e eu tenho um filho que eu tenho que ensinar nos caminhos do Senhor, porque eu tenho uma igreja que tem muitas ovelhas que precisam ouvir a palavra, como, né, se Deus precisasse de nós para fazer isso, né? Como se ele por exemplo, eu sou filho de uma família que não tinha crente. E Deus usou uma pessoa para falar do Evangelho para mim. Então, teoricamente, você não precisa, vamos supor, seu filho, é óbvio, você vai, a palavra vai, mas se o Senhor quiser levar você, vai ter outras pessoas que vão poder pregar a palavra aí. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, para poder continuar aqui. Quero saber se você tem esse desejo de ver Cristo fato a fato, né? De ver Cristo em toda a sua glória, como diz lá em Apocalipse, que João
né, a visão de João em relação a Cristo. Irmão, vou falar para vocês uma coisa. De vez em quando eu leio lá o Apocalipse, né, para vigiar como é que é a Nova Jerusalém, as ruas de ouro, né, o trono de Deus, a água que escorre embaixo do trono de Deus de forma rio. Às vezes eu leio aquilo lá para poder imagina essas coisas, né? Só que a gente sabe que o que Deus tem preparado para nós, nem um olho viu, nem um ouvido jamais ouviu. Então, ou seja, é muito mais do que a gente espera. Né? Então, ou seja, esse desejo de estar lá tem que ser algo que seja vivo dentro de nós, que queime dentro de nós a cada dia. Então, que isso suma aos poucos envolvido por outras coisas, ainda que sejam pertinentes à obra de Deus, à igreja, tudo mais. E aí, vocês têm vontade mesmo? Vocês desejam ver a Cristo face a face? Se o Senhor quiser levar você agora, você vai estar com Cristo? Você vai querer estar com Cristo? Você está disposto a abandonar todo mundo aqui? Isso tem que, eu estou falando uma coisa aqui, mas isso tem que ser o nosso desejo. Isso tem que estar em nós. E se não está, temos que buscar isso. Né? Isso é uma palavra que a gente tem para examinar o nosso coração. Né? Porque às vezes a gente quer e tal, mas é um quer que está bem lá embaixo, escondidinho, que é envolvido por outras coisas, e a gente muitas vezes são palavras, né? Mas nossas atitudes, nossos pensamentos, no nosso agir demonstram outras coisas, que não isso de verdade. Né? E aí, eu queria mostrar algumas razões pelo qual a verdade que nós temos visto em relação a isso é outra. Primeiro, a utilidade da cruz e não a beleza daquele que nela morreu. Ou seja, hoje os cristãos querem muito mais utilizar a cruz, o que Jesus fez, do que olhar para ele e amá-lo. Né? Ou seja, Jesus morreu por mim, eu sou salvo, agora eu só vivo, só tenho vitória, aonde eu botar minha mão, eu vou prosperar, eu vou ser cabeça, não vou ser cauda. Ou seja, a cruz me proporciona isso. O que ele pagou por mim me tirou de inimigo de Deus para amigo de Deus, de criatura para filho de Deus. E hoje, através de Cristo, as bênçãos de Abraão chegou até mim e eu posso aproveitar tudo isso. Ou seja, a utilidade da cruz, né? A utilidade da cruz é maior hoje do que Cristo. Né? A gente viu aqui no vídeo ontem, a nossa satisfação tem que estar nele, em Cristo. Porque a hora que nós estivermos satisfeitos em Cristo, nós não podemos perder todas as outras coisas, que nós ainda assim estaremos felizes, estaremos alegres, porque a nossa satisfação é em Cristo, e não no que Ele faz, no que Ele dá. Né? E aí, eu até escrevi uma coisa aqui, a relação com Cristo é como se fosse um contrato. A gente assina um contrato, ó. Eu aceito a Cristo. E aí, naquele contrato, a minha parte é aceitar Cristo. Aí a parte de Cristo é me abençoar, me prosperar, me dar carro, me dar casa, me dar saúde, curar minhas enfermidades. Parece que é um contrato que você assina. Eu aceitei a Cristo. Pronto, a minha parte já fiz, a minha parte do contrato já fiz. Eu aceitei a Cristo, agora eu tenho que obedecer, porque também eu sei, né? Se eu não obedecer, eu não tenho as bênçãos. Mas eu só obedeço por causa da bênção. Eu não obedeço porque eu amo a Deus. Eu obedeço porque eu quero a bênção. Vocês estão vendo como é hoje? Isso está aí para quem quer ver. Está aí para quem quer ver. A obra de
o próprio Cristo. Ou seja, ofusca Cristo. Porque a gente, se você for perceber as pregações, glória a Deus que aqui não, mas a gente, você vê assim, se fala muito, Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, Jesus levou toda essa enfermidade, mas pouco se fala de quem Jesus é, de que ele é todo poderoso, de que ele é maravilhoso, de que ele é rei, né, de que ele te ama. Mas se fala dessas coisas, mas sempre voltadas a morrer na cruz, a algo que ele substituiu, ou seja, o fato dele nos ter substituído na cruz. Então, e aí a gente começa a usar, né, essa substituição dele pela nossa vida muito mais e esquecemos que nós temos que nos identificar com ele. E aí a gente fala assim, não, eu não posso ter enfermidade porque o Senhor levou na cruz para mim. Ou seja, ele já me substituiu. Não, eu não vou para o inferno porque ele já pagou o preço por mim, ele já me substituiu. E só que nós ficamos nisso, a igreja de Cristo fica nisso, e não busca se identificar com Cristo, porque ele não amou a si mesmo, né? Destruiu a sua glória, não amou a si mesmo e morreu por nós. E nós temos que ser imitadores de Cristo, temos que nos identificar com ele, viver também, carregar a nossa cruz, viver uma vida não para nós, mas para ele, porque a Bíblia fala que ele nos comprou e pagou caro por isso, para que nós não vivamos mais para nós, mas para ele, né? E aí, volto a dizer, o que ele fez por mim tem sido maior do que o que ele é para mim, né? O que ele fez, assim, a atitude dele, só que a gente esquece que aquilo que ele fez só é reflexo do que ele é. Se ele não fosse amor, jamais teria refletido em ele vir e morrer na cruz por nós. Então, mais importante do que o que ele fez, não o que não fez importante, é o que ele é. Na verdade, você hoje enxerga o que ele é pelo que ele fez. Você só pode hoje enxergar quem é Cristo porque ele foi lá, pagou o preço, você foi limpo dos seus pecados e você hoje enxerga a Deus, você hoje vê a Deus. Então, a obra de Cristo é fundamental, mas Deus, ele, o Criador da terra, é muito maior que isso. Ele é muito maior do que vir e morrer na cruz pelos seus pecados. A cruz de Cristo, o fato de ele ter morrido, é algo que é, lógico, é muito valioso para nós, né? Como falo, né? A gente ainda sendo pecador, ele nos amou, mas a morte dele na cruz só foi um reflexo, ou seja, só foi uma atitude. Aquilo é que nem aquela passagem que fala, né? Se você pegar o livro de Gálatas, fala assim, né? Que a fé não vem de obras, né? É dom de Deus, né? É isso? Mas se você for ler o livro de Tiago, ele fala assim, mas a fé sem obras é morte. Aí você fala assim, pô, né? A impressão que dá é que um texto está dizendo o outro. A fé sem obras, calma aí. Então, mas não é a obra, é a fé que me salva. Como é que a fé sem obras é morte? Na verdade, parece estar falando de coisas iguais, mas não está. Realmente, a tua salvação, ela não vem das tuas obras. Não há o que você faça que seja dele, que te faça merecedor de ser salvo. Nós somos salvos através da fé. Mas quando a gente tem a fé em Cristo, ela automaticamente resulta em obras. Então, o que o Tiago está querendo fazer é o quê? Que aquela obra, o Tiago fala o quê? Aquela obra,
ela nada mais é um reflexo da fé que eu tenho em Cristo. E essa obra não é obra somente de evangelizar. A obra é o quê? A nossa atitude muda, o nosso falar muda, ou seja, e a obra de Cristo em nós, a transformação, isso é resultado da nossa fé. Então, nós só botamos para fora aquilo que estamos cheios. Você lembra da pregação ali sobre a fonte de água? Né? A fonte, Jesus falou que se nós bebêssemos daquela água, dentro de nós jorrariam rios, teriam uma fonte a jorrar rios de águas vivas. Né? E eu falei aqui que uma vez que uma fonte ela estoura, ela sai, você pode tentar pegar na terra lá e botar a mão para tapar ela, que ela vai para outro lugar, vai sair. Uma hora, conforme jorra, você não consegue mais impedir que aquela água saia. Ela se jorra e forma rios. É que eu falei aquela vez, né? Junta com o rio de uma fonte de outra pessoa, e nós fazemos aquele riozão que é a igreja. Então, ou seja, nada mais é a obra que Tiago fala, mas é do que reflexo do que nós temos dentro de nós. Assim é a obra de Cristo. Cristo morrer na cruz só foi um reflexo do que Deus nos amou. Do amor de Deus por nós, de quem Ele é, do Criador, daquele que poderia nos destruir, poderia nos aniquilar, mas nos amou de uma maneira, e o reflexo desse amor foi a morte de Cristo na cruz. E aí, uma razão, uma outra razão, aqui, que botei aqui, ó. A razão da ausência real, a razão da ausência de real anseio pelo retorno de Cristo é que nos sentimos tão bem aqui neste mundo que temos pouco desejo de ir embora dele. E aí eu junto isso aqui com uma outra razão que eu botei aqui. Ó. Para alguns, o cristianismo tornou-se lucrativo e proporciona uma vida aqui na presença de Deus, entre aspas, né? Que lhes permite viver e ir vivendo e deixar na hora que Cristo quiser levar. Ou seja, e aí a gente pode puxar um pouco, né, da prosperidade, o evangelho da prosperidade aí, o que esses homens vivem aqui, né, com igrejas grandiosas, com casarões, com carros, né, desfrutando dentro da igreja do bom e do melhor, faz com que ele não tenha razão nenhuma para ir embora. São adorados pelas pessoas, né? São aonde chegam as pessoas, tratam ele bem, ou seja, ao contrário do que diz Cristo, né? Que nós seríamos perseguidos, né? Que as pessoas preferiam a nós, que não feriam conosco, mas contra nós. E aí você vê essa vida de luxo dentro do mundo evangélico, né, dentro das igrejas, faz com que essas pessoas não tenham vontade nenhuma de ir embora. Ou seja, deixa para quando Deus quiser me levar. Ou seja, ele não quer ir, mas ele fala, o dia que Deus quiser, não tem jeito, eu vou ter que ir, né? Mas enquanto ele puder ficando aqui, eu vou ficando, porque aqui eu tenho, essa igreja é grande, né? Eu tenho, né? Eu posso botar das coisas da vida, né? De uma forma sugando a igreja, né, de Cristo, mas aí enfim, é aquilo tudo que a gente tem falado aqui, né? Ou seja, essas pessoas, e não estou dizendo só de líderes não, às vezes até no meio do povo de Deus, pessoas que chegam lá e não, o Senhor me abençoou, eu tenho uma vida abençoada, e não sei o quê, que buscam só mesmo o que Deus dá e não aquilo que Ele é. Ou seja, e acham que estão muitas vezes dentro da presença de Deus, né? Dizem que estão, né? Essas pessoas não têm vontade nenhuma de ir embora. Não tem vontade, ou seja, a gente acaba saindo de um extremo para o outro. A gente tem aquele extremo daquelas pessoas que estão ali sofrendo e querem ir embora para poder acabar aquele sofrimento,
né, querem ir para Cristo só por causa disso, só porque não querem sofrer mais, e tem um outro extremo que as pessoas não querem ir porque vivem uma vida ótima, né? Vamos os olhos do mundo. Ou seja, aí eu botei aqui, ó, as ruas de ouro não exercem fascínio nenhum para eles, porque eles estão cheios de ouro aqui. Né? Estão cheios de ouro aqui. Então as ruas de ouro não chamam a ele. Você vê lá, a Bíblia fala, né, que as ruas são de um ouro transparente. É um ouro, eu nunca vi um ouro. É um ouro que a Bíblia fala em Apocalipse, que as ruas são de ouro, mas é claro com cristal, né? Com cristal. Então, ou seja, é um ouro que eu nunca vi aqui. Então, ou seja, essas coisas não dão fascínio nenhum, porque aqui eles são os reis, eles são os deuses, né? Mas lá eles não se servem, né? Lá o Deus é outro, né? Lá o rei é outro, lá o rei é o rei dos reis. Então aqui eles são os caras, né? As pessoas idolatram ele, não, porque o pastor é uma bênção, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Ele foi aqui abençoar esse homem, ele fala, estende a mão, pessoas são curadas, isso e aquilo. E assim, e aquelas, né, aquele ministério grandão, cheio de pompa, pessoas e milhares de pessoas ouvindo. Não estou dizendo que isso acontece com todos, né? Estou citando uns exemplos que isso muitas vezes acontece mesmo. As pessoas, principalmente esses do Evangelho da Prosperidade, aí, eles se acham muitas vezes os caras, né? Como eu falei, né? Acho que só eles são o criador do mundo, né? Não existe outros que foram. Só que aí, olha só o interessante isso aqui, mas entendemos que um dia a vida vai acabar, né? Por mais que o cara viva, mas você consiga estender, né? A Bíblia fala o quê, né? Adão, né? Adão, quando comeu lá o fruto, né? Ele trouxe assim, filho, o homem deixou de ser imortal para ser mortal. Todos nós vamos chegar à morte. Então, não podemos ignorar o céu, né? O que eu queria mesmo era ficar aqui, né? Alguns cristãos desses queriam era ficar aqui mesmo. Eles queriam a imortalidade aqui, não queriam a imortalidade lá, porque aqui eles são os caras, aqui eles têm, disputam do mundo melhor, tem, né? Então, ou seja, se a imortalidade for ideal mesmo, é que eles fossem imortais aqui. Mas, infelizmente, não somos. Aí eles precisam de um seguro de vida. E esse seguro de vida é quem? É Cristo. Ou seja, Cristo vira exatamente para esses homens um seguro de vida. Ou seja, eles têm Cristo só para quando eles morrerem, eles não irem para o inferno. Só que eles estão bem enganados em relação a isso, né? A questão é bem enganado, né? Porque esse seguro de vida, já viu aquelas na televisão, aquele negócio, aquela letrinha pequenininha? Então, quando ele assinou, ele não pegou a letrinha pequenininha lá, né? Aí quando for pleitear o seguro, a seguradora vai falar, você tinha que morrer a cada dia, negar o seu eu, que você tinha que viver para mim, você tinha que entregar a sua vida, né? Você tinha que viver diante de mim em santidade. Está lá tudo escrito lá naquela letrinha pequenininha. E aí o seguro não vale de nada, ou seja. Mas esses homens, eles, na verdade, se você olhar, Cristo irmãos, não é algo claro, né? Ninguém professa da própria boca isso. Mas vasculha, eu não tenho poder, mas se você, talvez você tivesse e vasculhasse o coração desses homens, é o que está lá. É o que realmente Cristo é para eles. Um seguro de vida contra a morte. Porque eles vão morrer. Porque senão, se eles fossem mortais aqui, eles não queriam saber desse seguro de vida. Então Jesus, para muitos cristãos, se tornou um seguro de vida.
Ou seja, é assim que a mente do homem, a carne, a natureza humana, o carnal do homem pensa. Ou seja, são poucos os que têm, né, isso é a visão da glória, a visão do céu, ao ponto de saber que fazem uma obra aqui, glória a Deus, porque nós precisamos, quanto mais recursos tivermos, ótimo. Mas isso não pode ser algo que eu escrevo aqui. Isso não pode ser algo que baseie o nosso caminho com Deus, baseie a obra de Deus. Né? E isso não é o sustentáculo, o nosso sustentáculo, o sustentáculo da igreja. Até porque a gente já falou que isso aqui não é igreja. A igreja nós somos nós. Se isso aqui acabar, a igreja vai continuar. E nós temos que levar a palavra, continuar vivendo nossas vidas em relação a Cristo. E aí, com isso, você gera algumas coisas para aqueles que estão vindo, entrando na igreja. Porque muitos que chegam nas igrejas hoje, eles pensam assim, hoje esse cristão é ótimo. A gente celebra, nós fazemos festas, né? Nós vamos a shows gospel, são nossos irmãos, a gente se alegra, né? Vivemos de vitória em vitória, para que ir embora para o céu, né? Está muito bom aqui, né? Nós estamos aí, isso não, porque Deus vai abençoar e eu vou ser um homem de sucesso, eu vou chegar no cargo tal da empresa, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não há problema nenhum nisso, né? Como a gente sempre fala aqui. Mas isso não pode ser o foco. Deus é maior. Se Deus não quiser abençoar a gente, e nós estivermos satisfeitos em Cristo, isso é só um mero detalhe. São as coisas secundárias, né? Isso são tudo coisas secundárias, né? Sermos abençoados, termos uma família, enfim, todas essas coisas são coisas secundárias. O principal é Cristo. E aí você vê que algumas pessoas que eram avessas ao cristianismo, né, o cristianismo verdadeiro, hoje vem como algo legal, né? Porque você eu venho para a igreja, mas não preciso modificar minha vida, não preciso ser transformado, né? Se Jesus levou o meu pecado, é aquilo que Paulo fala na carta de Romano, ele fala assim, que não foi por causa que Cristo levou nosso pecado na cruz que nós vamos continuar pecando, né? Não é porque quanto mais pecamos, a graça de Deus abunda em nós que nós vamos pecar ainda mais, né? Na verdade, a lei, ela nos impedia, né, de cumpri-la. Mas quando Jesus veio e morre na cruz, ele, na verdade, ele paga para a gente a lei, mas não nos, mas ele, ao mesmo tempo que ele cumpre a lei e nos livra de ter que cumpri-la, não quer dizer que nós não temos que nos esforçar para cumpri-la. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, nós não somos capazes de cumpri-la, mas nós temos que continuar nos esforçando ao máximo para cumpri-la. Nós não vamos conseguir, mas aquilo que nós não conseguimos, a graça, Jesus veio para nos dar graça, para que a gente seja justificado de Deus. Porque se a gente for pensar assim, Jesus já cumpriu, eu não consigo mesmo cumprir a lei, então eu vou relaxar e vou viver de qualquer jeito, porque eu sei que eu não consigo, e não adianta me esforçar porque eu não consigo. Mas não, a Bíblia nos chama a gente cumprirmos, a tentar cumprir os mandamentos de Deus com todo esforço, mas sabemos que se não conseguirmos, aquilo que não conseguimos, aquilo que a gente errar ou tropeçar, a graça cobre. E o que se vê, o que se vê hoje na igreja, normalmente quando as pessoas vêm e vivem do jeito que quer.
estão dentro da igreja, continuam com os mesmos pecados que tinham fora, continuam tendo os mesmos procedimentos que tinham fora, mas isso muitas vezes é alimentado daqui de cima. Né? A forma como é falado, não se fala em arrependimento, não se fala em negar a sua vontade, em abandonar o pecado, não se fala muito pouco disso. Hoje é só o que Deus pode fazer por você, né? O que Deus pode te abençoar, te dar isso, te dar aquilo. Então, isso fez com que, na verdade, de uns tempos para cá, as igrejas enchessem. Porque as pessoas veem lá de fora que quem está aqui é abençoado. Né? Porque Deus, Ele nos ama e nos abençoa. Né? E aí eles começam a vir, aí fazem um propósito, muitas das vezes cumprem aquilo que está na palavra e recebem a bênção. Né? Porque Deus dialoga sobre essa palavra. Eu tenho um exemplo, não vou falar o nome aqui, mas pessoa próxima a gente que veio na igreja para conseguir uma casa e aí enquanto estava naquele período ali, né, ficou direitinho e Deus abençoou. Acredito que foi Deus que abençoou. Porque isso aí eu hoje eu tenho até uma visão um pouco diferente disso. Né? Enfim, Deus pode até ter permitido que conseguisse a casa. Mas aí conseguiu a casa, o que fez? Nunca mais apareceu na igreja. Então, ou seja, você acaba com esse tipo de pregação, com esse tipo de coisa, chamando pessoas só com esse intuito. Né? De que aqui é bom, aqui é legal. Você só precisa ir lá no final do culto, na hora do apelo, levantar a mão, aceitei a Cristo, acabou, minha vida está mudando totalmente. Vou acordar no dia seguinte, aquele Homem-Aranha, né? No filme lá, ele toma a mordida da aranha, no dia seguinte ele levanta, que ele vai no espelho, está com o espelho tão fortão, de um dia para o outro, o bicho miradinho. Aí amanhã de manhã, né, todo fortão, as pessoas acham que é assim, aceitou a Cristo, no dia seguinte, já mudou tudo. Agora eu vou, agora onde eu botar a mão, vai acontecer, vai prosperar e vou lá e aquele cara que aquela pessoa está me perseguindo, eu vou orar e ele vai cair por terra e aquelas coisas todas. Algumas vezes acontece mesmo, né? E a gente, né? E muitas vezes no início da conversão isso acontece muito, porque Deus às vezes ele te carrega um pouco do colo, mas com o tempo as coisas mudam, né? Fica muito mais nós buscarmos isso de Deus do que Deus está dizendo a nós. Mas enfim, você traz pessoas para dentro da igreja com esse intuito de se juntar aos que estão aqui para se aproveitar da cruz de Cristo, para se aproveitar do que a cruz proporciona, né? Uma vida de bênção, de vitória e de nunca derrota, porque a derrota é do diabo. A derrota e o sofrimento está amarrado em nome de Jesus. Não aceito, porque eu nasci para ser cabeça. Deus venceu a morte, venceu o inferno. Eu não aceito problema na minha vida. Não aceito. E algumas pessoas aí, quando vem um problema, porque o sol nasce sobre os justos e injustos, você não tem fé fundamentada para entrar na igreja. E as pessoas, o que você faz é ir embora. Então, ou seja, esses são os cristãos que esperam a volta de Cristo. Né? Os cristãos de Cristo. Esses são os cristãos que esperam a volta de Cristo. Que Cristo tem misericórdia e não volte, meu irmão. Porque se voltar, entendeu? E pegar os camaradas assim, vai ser triste. Vai ser triste. Porque aquelas, como eu falei, aquelas letrinhas que tinha no contrato são muito bravos. E aí a gente tem que, enfim, para a gente resumir, o que a gente tem que fazer? Né? O que nós, como cristãos verdadeiros, que anseiamos a volta de Cristo,
temos que amar a Deus, né? Você não pode ansiar a volta de alguém que você não ama, que você não conhece, que você não sabe quem é. Nós temos que, primeiro, para ansiarmos a Deus, nós temos que amar a Deus, conhecer a Deus, né? Senão nós não sermos hipócritas. Como é que eu posso dizer que sei lá, uma pessoa que eu nunca vi foi para tal lugar e eu falar, estou doido aquela pessoa que é prima do irmão, do tio, do avô, do não sei quem, volte, porque eu estou ansioso para ver de volta. Isso não existe, entendeu? Que nem eu, ou seja, meu filho me falou, tem tio em Portugal. Eu sou um sangue meu. Mas eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento profundo com elas ao ponto de querer estar junto, porque não é verdade. Eu tenho, vieram aqui, eu tratei, eu gostei dele, mas assim, não são pessoas que estão no relacionamento. É diferente de eu não posso dizer que eu sinto falta deles, mas eu sinto de vocês aqui. Não existe, porque vocês estão no convívio. Vocês são pessoas que eu convivo. Assim é Deus. Eu não posso dizer que eu anseio a volta de Cristo, que eu anseio estar com Cristo, se eu não conheço a Deus, se eu não amo a Deus. Né? Então, verdade, talvez a razão do coração desses cristãos, e pode ser que é isso, né? a razão do coração desses cristãos de não dar tanto valor e ansiar a volta de Cristo é porque não conhecem a Deus, porque não buscam a Deus e não tem Ele como Senhor da sua vida. Como eu sempre falo, todo cristão deve amar a morte, né? Pois esse é o ápice que vai nos levar a estar com Cristo. Nós só vamos estar com Cristo ou se retornar antes da gente morrer, antes da gente morrer, né? Nós só vamos estar com Cristo se morrermos. Então, o cristão que anseia ver o Senhor tem que amar a morte, ou seja, tem que buscar, assim, não é que você vai buscar, assim, não é que você vai, sei lá, como aquela história, não é que você vai na torcida do Flamengo com a camisa do Vasco, não é fazer um negócio desse, né? Não é você mas a não ser que for pela causa de Cristo, mas você vai sair hoje aí ao Léo, chegar ali dentro da favela e falar que eu estou dentro da casa do traficante e o traficante te dá um tiro e você morrer, não é assim? Mas nós não podemos desesperar diante da morte, muito pelo contrário, o cristão ele fica feliz diante da morte. Como eu sempre digo, caminhamos para a morte com alegria. Mas o que acontece é o contrário, muitos cristãos têm medo da morte, porque na verdade não têm certeza do que vão encontrar lá, não tem a sua salvação firmada, não tem a certeza para onde vão e tem medo da morte. Eu estou falando porque eu tenho pessoas da minha família que falam morrer e se espera. E está ali, ó, há anos e anos, indo para a igreja, para assistir a missa, para falar em morte. Se treme tudinho. Então, ou seja, porque não tem a certeza de que vão ficar ali. Todo cristão verdadeiro tem que ter certeza da sua salvação no seu coração. Tem que ter. Você tem que ter certeza que você vai fechar o olho aqui e vai abrir diante de Deus. Se não tem que buscar isso. Tem algo errado aí. Tem que ter. E aí, uma coisa, a gente pode chegar na conclusão de que pouquíssimos desses que se dizem cristãos conseguiriam viver, né, ou suportar e se entregar à causa de Cristo. Poucos desses, se o Senhor tirar tudo, vão permanecer com Cristo. Poucos desses, se o Senhor tirar daqui, o cara está ali, de frente de um império. Se Deus falar com ele, ó, larga tudo isso aí, vai pregar lá no sertão do Brasil, ele vai dizer que é o diabo que está falando. Não vai dizer que é Deus. Aliás, eu acho que Deus nem chama, porque Deus já sabe. Mas está entendendo? Duvido que um homem desse, acostumado com o luxo de grandes igrejas, e ar-condicionado, e carro não sei o quê, e viajar para lá,
alargaria tudo isso para ir pegar lá numa casinha de índiozinho, como tem história de cristãos que abandonaram suas vidas e foram viver no meio dos índios. Então, viver a sua vida lá, traduzindo a Bíblia para os índios lerem. Entendeu? Então, ou seja, será que se o Senhor chamar esses homens, eles seriam capazes disso? Ou seja, porque estão comendo, bebendo e se alegrando, né? Como diz a palavra, mas quando a morte lhes vier sobre a vida, assim como diz, como nos dias de Noé, todos comiam, bebiam e se alegravam, mas até que a arca fechou a porta. Aí acabou. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de coisas que os cristãos se prendem hoje, não vão ser sustentáveis para um dia mau, não vão ser sustentáveis para uma necessidade ou uma coisa, ou um cargo que o Senhor coloca sobre a sua vida. Porque é só ler João 15. João 15 fala, Jesus fala claramente que se eu fui Senhor, me perseguiram a vós. Jesus fala em João 15, em Mateus 24, fala do tempo, né, de tribulação, fala sobre isso, uma realidade da Bíblia que muitas vezes passam desapercebidas, como eu falei na pregação dos judeus que liam o livro de Isaías. Rafael falou aqui uma vez que o judeu, para se tornar fariseu, ele tinha que saber o livro de Isaías de cor. E está lá no livro de Isaías que o Messias seria feito de feio, de formosura, né, esforçado, de dores, mas eles passaram por esse texto sem dar atenção, porque eles esperavam um líder, aquele que devolveriam a eles o reino de novo, né, a posição deles de libertaria da escravidão. Então, assim, na verdade, todas essas coisas se repetem ao longo do tempo, até hoje é assim. Então, irmãos, para finalizar, não nos enganemos, a porta ainda é estreita, apertado é o caminho que nos leva à salvação, né? Ainda existe uma cruz, estamos em guerra o tempo todo, é lógico, um soldado numa guerra não fica o tempo todo ali, trocando tiro. Ele vai ter um momento que ele vai se substituir, ele vai descansar, ele vai comer. Não estamos o tempo todo trocando tiro, mas estamos na batalha o tempo todo. Né? Não trocamos sempre trocando tiro, mas estamos sempre na batalha. A batalha está aí, estamos batalhando. Existe um poder contrário das trevas que milita contra nós, né? Que precisamos batalhar contra eles. E a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias, né? Por amor a Cristo. Ou seja, a verdade é o seguinte, que sempre foi a tribulação que deu sobriedade ao povo de Cristo. E o encorajou a buscar essa princípio. A tribulação, ela faz isso, ela faz com que nós não deveria ser assim. Deveríamos chegar a por amor, sem precisar passar por tribulação. Mas Deus, conhecendo a dureza do nosso coração, conhecendo aquilo que nós somos pó, muitas vezes usa a tribulação para que nós nos acheguemos a Cristo. Isso foi ao longo de toda a história da igreja. E talvez hoje a igreja não esteja na posição que deveria estar, porque não há tribulação, mas muito pelo contrário, a igreja cresce como não cresceu. Só que cresce em número, mas em qualidade ela não cresce. E isso é muito ruim, porque na verdade, quanto mais nos agarramos com esse mundo, quanto mais nos preocupamos com esse mundo, mais possivelmente virão dias amargos. Ou seja, por quê? E aí eu quero encerrar isso aqui.
Deus fará com que nós desapeguemos desse mundo. Ou de um modo fácil, se for possível, ou de um modo difícil, se necessário for. Deus nos ama e vai fazer com que a gente se desapegue das coisas daqui. Seja tipo, ele não vai ter medida em relação a isso. Se ele tiver que descer a mão sobre a nossa vida, se ele tiver que nos dar algo para que nós desapeguemos das nossas coisas e só nos apeguemos a ele vai fazer, porque ele ama cada um de nós, e ele demonstrou esse amor morrendo na cruz. Então que a gente tenha isso. Acho que nós podemos viver, ninguém está dizendo aqui que nós temos que esquecer da vida que temos. Nós vamos vivemos a nossa vida, fazemos as nossas coisas, só que como nós aprendemos outros no seminário, tudo isso é secundário. Nós temos que estar sempre voltados a Deus. Nossa satisfação tem que estar em Deus, nele, e não no que Ele faz, no que Ele dá. Ele faz, Ele dá, porque Ele ama cada um de nós. Mas mesmo que Ele não nos desse, não fizesse, nós teríamos que estar satisfeitos nele. É isso que eu queria trazer hoje, né? E espero que a igreja, pessoas que possam ter a oportunidade de ouvir essa mensagem, possam olhar para os seus corações, assim como nós aqui, examinar o nosso coração e ver lá no mais profundo se a nossa motivação, se a nossa intenção é estar com Cristo mesmo, né? Será que tem algo, Senhor, que meu coração se apega aqui ainda? Será que eu desejo que coisas aconteçam? Será que eu fico assim, eu não volto agora não, porque eu vou ter a promoção no meu trabalho? Deixa eu ter minha promoção, deixa eu aproveitar a vida um pouquinho para depois vir depois, deixa eu sei lá, a nossa igreja aqui ficar grande, deixa o nosso ministério aqui crescer para o Senhor voltar. Entendeu? Esse tipo de coisa, você colocar isso como empecilho para a volta de Cristo, não é certo. Como eu falei, nós temos que querer que Cristo volte agora. Que Deus, como diz lá, desligue o interruptorzinho da tua vida agora, para acabar esse culto. Enfim, esse tem que ser o nosso pensamento, essa tem que ser a nossa visão, e que o Senhor seja glorificado sempre nas nossas vidas, porque só Ele é digno e só Ele é merecedor. Amém?